Mais um vídeo para você que me segue na minha rede social. E hoje eu quero trazer para você, empresário que me segue aí, você investidor, ou é você mesmo, meu seguidor, que gosta aí dos meus vídeos. Eu quero trazer para vocês aqui uma história real que um revendedor do segmento de pós-combustível hoje pela manhã me relatou. E o que aconteceu com ele? Realmente é algo lamentável. Porque ele é um revendedor que ele tem 17 postos de combustível. 11 desses postos são postos com propriedade e desses 17 postos, 4 foi eu que vendi para ele há alguns anos atrás. É um empresário bem sucedido, ele já está aproximadamente há 26, 27 anos no mercado. Então assim, é um revendedor experiente, mas nem toda a experiência dele foi o suficiente para ele não cair nesse golpe. Qual que foi o golpe? Bom, vamos para a história que ele me contou. Um corretor, um dia chegou lá no posto e ele estava lá. E daí um funcionário pegou e falou para ele, ó, que dali é o dono do posto, tal. E daí esse corretor malandro foi lá e começou a conversar com ele e trouxe um negócio que para ele achou que era um negoção. Igual eu falei pra ele, eu não sei se você tá muito lúcido, porque da onde que você achou que esse tipo de negócio ia cair na mão de qualquer um em Santa Catarina? Mas ele falou assim, eu também não sei, eu tô duvidando da minha lucidez. Ele falou bem assim pra mim. Esse corretor trouxe o seguinte negócio pra ele, olha, eu tenho um investidor que ele compra terreno e que ele constrói posto, daí ele cobra um fundo de comércio. Mas para ele construir o posto, ele precisa de um aporte financeiro. Então, tipo, ele faz um valor ali X de fundo de comércio para você paga um tanto e quando ele te entregar o posto montado, você paga o restante. E ele te cobra um valor ali de aluguel. Bom, ele achou, olha, até que é interessante, onde ele tem terreno? Ele foi falando, cidade tal, cidade Y, cidade Z. Na cidade tal, me interessa. Quanto será que ele faz um fundo de comércio para mim lá? Ele construindo, ele me entregando tudo pronto. Bom, ele falou 1.500.000 e 12 mil de aluguel. E segundo o que esse corretor malandro ofereceu para esse empresário, seria 12 mil de aluguel, né? E eles fizeram um estudo e nesse estudo o posto supostamente venderia 300 mil. Bom, esse empresário, ele foi até a cidade, que ele já conhece, né? Que fica nas cidades do litoral ali e tal. Esse terreno é interessante, tal. Realmente, aqui eu acho que vende mesmo uns 300 mil litros, tal. Realmente, vamos fazer. Chamou o corretor falou assim, olha, para fazer o negócio, ele quer 500 mil de entrada, daí quando concretizar o negócio, daí você paga o restante. Tá, ele falou assim, então tá lá, manda os documentos, meu advogado vai analisar, tal. Resumindo, ele mandou tudo documentação e nessa documentação tem uma coisa que ele já achou estranho, mas segundo o que o advogado disse, isso é meio que normal em Santa Catarina. Eu não acho. Ele apresentou uma procuração do terreno porque ele estava transferindo ainda o terreno. Isso mesmo, ele estava transferindo o terreno. E daí apresentou lá toda a documentação que supostamente ele já teria entrado, também apresentou a viabilização, tal. Então, realmente só faltaria o aporte financeiro. O advogado dele, que é, do meu ponto de vista, meio capenga, deu ok para ele e ele fez o negócio. Pagou os 500 mil reais. Bom, pagou os 500 mil reais, foi questão de 10 dias, o corretor sumiu. O cara, o malandro lá, o estelionatário também sumiu, com 500 mil reais. 500 mil reais. Sabe o que é isso? 500 mil reais. E daí esse empresário começou a caçar eles e tá caçando até agora. E tá com esse prejuízo de 500 mil reais. E ele me contou, Dayana, já aconteceu isso com outros empresários? Bom, essa situação com outros empresários que eu conheço, não. Mas aconteceu uma situação
comigo, né? Eu passei por uma situação meio parecida quando eu vendi um fundo de comércio na região metropolitana de Curitiba. Também fui vítima de estelionatário. Então, assim, isso daí é uma coisa muito normal. E também tem um outro corretor que eu conheço, também lá em Curitiba. Aquele de lá levou um golpe grande, porque os bandidos dizem que em 10 dias levantaram quase 2 milhões lá no posto. Então, assim, mas foram situações bem diferentes. Uma situação desse nível nunca tinha visto mesmo, sabe? Nunca mesmo. E daí ele falou assim, o que eu faço? Bom, eu falei pra ele, olha, você, primeiramente, né, você já procurou a polícia? Daí ele falou assim, até procurei a polícia, mas a polícia falou pra mim que os estelionatários é difícil de ser pegado, tal, e que eu tenho que comprovar que o cara não era o cara, mas daí eu fui atrás do dono do terreno, o dono do terreno falou que nem conhece esse cidadão, que nunca deu procuração nenhuma e que ele não está vendendo a propriedade, porque ele vai construir uma farmácia e alugar para uma grande rede de farmácias lá em Santa Catarina, que paga melhor do que posto de combustível. E daí eu falei assim, cara, você veja, você é um cara tão experiente, como que você pôde cair, né, numa situação dessa? Gente, não existe posto de 1.500.000 em Santa Catarina, assim, ainda mais naquelas regiões ali de Itapema, Balneário Camboriú, ali não existe, gente. Ali é milhões. Ainda mais um posto novo. Eu falei para ele, um posto de 300 mil litros. Hoje, naquela região, não sai por menos de 5 milhões. Não sai. Um fundo de comércio, não sai. Ele falou assim, pois é, Daiane, eu não sei o que tava com a cabeça. Ele tá bem transtornado, gente. Ele tá bem transtornado. Ele me autorizou a contar essa história para vocês, para justamente alertar os empresários que não caiam nesse tipo de situação. Bom, deixa eu falar mais uma coisa aqui para vocês. Eu sou intermediadora de negócio. Eu não sou corretora. Eu sou intermediadora de negócio, porque eu vendo negócios, tá? Corretor, eu acho super errado isso. Corretor é corretor que vai vender imóvel, vai vender... Isso é corretor, gente. Eu não só vendo a propriedade, mas eu tô vendendo um negócio. Então você, revendedor, você empresário, toma cuidado. Porque um corretor de imóvel, ele não tem um entendimento de negócios. Por exemplo, farmácia, posto de combustível, supermercado. Você tem que tomar cuidado. Procure intermediadores de negócio desse ramo, entendeu? Especializado nisso, para você não cair nesse tipo de situação. Porque esse revendedor, ele falou para mim, Daiana, imagina, se eu cair nisso, eles já devem ter feito isso com outras pessoas. Porque eu que tenho um entendimento do negócio, eu já caí nesse conto do vigário, imagina se eles pegavam uma pessoa leiga. Então toma cuidado, tá? Empresário, investidor e dono de posto, toma cuidado. Porque o empresário do segmento pós-combustível, ele procura intermediador de negócio, porque ele está atrás de um negócio, não de um investimento para ele receber um aluguel, não, ele está atrás de um negócio para fazer um rendimento para ele. Então, assim, é diferente, né? Mas, assim como esse empresário caiu nesse golpe, vocês tomem cuidado. Gente, não pensem, assim, em construir num patrimônio que não é seu. Se você quer construir um posto de combustível, veja um terreno, tire a viabilização, se existe a possibilidade daquele dali virar um posto de combustível, sabe? Daí depois comece a mexer com a documentação, mas fique ciente que a possibilidade de não sair algum documento é grande. Ainda mais se você comprar um posto numa cidade onde existe aquele cartel do crime, entendeu? Porque daí tem aqueles de lá que vão querer que você não abra o posto. Eles vão pagar propina para pessoas da prefeitura, da delegacia, que precisa liberar ali para o alvará. Então, assim, toma cuidado. Então, assim, compre um negócio ciente que pode acontecer de não sair alguma documentação. Então, já compre pensando que se não der um posto de combustível, o que você vai montar naquele terreno, tá bom? Então, assim, fica um alerta. Essa é mais uma história que aconteceu com um dono de posto de combustível. Toma cuidado, só faça o negócio se realmente você tiver a certeza que aquele negócio é certo para você. Esse empresário tá com prejuízo de R$500 mil. Até o próximo vídeo!